Pode começar, Nádia. Ok, bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Nádia Meiners, sou uma mulher branca. Os meus cabelos são compridos, eles estão soltos, cor castanha. Eu tenho o rosto arredondado, com sobrancelhas e olhos castanhos, nariz largo, bochechas grandes, boca pequena. Estou vestindo uma blusa pastel com um colar no centro, é um colar retangular. Ele tem, né, um colar de papel machê, ele tem a cor azul e um triângulo laranjado no meio. E eu estou aqui no escritório da minha casa, no apartamento. Em cima de mim tem uma folhagem e eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas e eu tenho, né, a honra de iniciar essa atividade, esse painel intitulado Inovações Metodológicas na Pesquisa Social, introduzidas por pesquisadores com deficiência. Então, esse painel tem como objetivo ouvir os precursores de inovações metodológicas nas ciências sociais, que são pesquisadores com deficiência das áreas de sociologia e antropologia. Né? Então, o professor Marco Gavério estaria conosco hoje, mas pediu desculpas e não vai poder participar. Então, a gente vai, né, conversar nesse painel com a professora Anaí Guedes de Mello. E eu vou, né, iniciar essa conversa fazendo uma breve contextualização desse painel. Então, eu vou começar a projetar. Então, esse painel é uma iniciativa do Comitê de Acessibilidade e Deficiência da ANPOX. Ele acho que não está passando, né? Por alguma razão, a minha tela não está avançando. Eu vou tentar compartilhar em tela cheia. Esperando carregar. Acho que agora vai passar. Isso, pronto, conseguimos avançar. Então, o Comitê de Acessibilidade e Deficiência da Gestão da Ampox de 2023 e 2024 é composto pelo professor André Kaisel Velasco Cruz, da Unicamp, por mim, sou Nádia Meiners, professora da Universidade Federal de Alagoas, e pela professora Valesca Aureliano, professora da UERJ. Nesse
nesse encontro, né, para contextualizar um pouco a nossa discussão dentro do comitê para propor esse painel, eu separei alguns itens para que a gente possa recuperar, né, junto com a fala da Anaí, que vai nos brindar, né, com a sua apresentação da discussão sobre autoetnografia, de alguns, é, de alguns pontos, de algumas âncoras importantes para a discussão do campo dos estudos de deficiência dentro das ciências sociais, entendendo, né, essa discussão conectada, né, com referenciais mais amplos, especialmente aqueles que vão evocar, tanto na antropologia brasileira quanto no contexto dos estudos culturais norte-americanos, a importância da construção de diálogos que sejam ao mesmo tempo teóricos e políticos. Então, esse seria uma primeira âncora desse painel, né? Pensar como que as inovações metodológicas e teóricas, elas precisam contemplar esse diálogo com o movimento social e especialmente com o movimento das pessoas com deficiência. Um segundo ponto, né, é como que a prática da pesquisa ela vai sendo interpelada a partir da chegada, né, de pesquisadores e pesquisadoras que são eles próprios pessoas com deficiência. Então, como que as questões de acesso se colocam como barreiras, mas também como potencialidades inovativas para a prática da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa. Uma outra âncora muito importante, e aí, né, a gente pensou na importância de ter presente aqui no nosso painel o professor Marco Antônio Gavério, é o quanto as nossas teorizações, né, o quanto o trabalho acadêmico, ele não pode ser dissociado de processos corporais, né, e aí entendendo o corpo na sua conexão, né, com todos os elementos de entendimento, de racionalidade, de emoções, de provocações reflexivas. Então, essa teorização corporalizada, ela é uma âncora fundamental dessa discussão sobre inovações teórico-metodológicas. Um outro ponto que ele emerge muito da minha experiência, que eu compartilhei um pouco com os colegas no âmbito do grupo, de acompanhar, enquanto professora de antropologia, pesquisadores em formação, que são pessoas com deficiência, é o quanto que as nossas técnicas de pesquisa qualitativa, elas são bastante capacitistas, né? Pensando numa definição mais geral do cânone e de como, né, o olhar, o ouvir e o escrever dentro da antropologia, mas não apenas, né, as abordagens de entrevista focadas na oralidade, as abordagens focadas na observação e outras abordagens de documentos que não estão acessíveis para pessoas com deficiência, como que essas barreiras nos provocam a olhar para ampliação de ferramentas, de técnicas de pesquisa qualitativa. Então, uma última âncora que eu queria compartilhar é como a presença das pessoas com deficiência nos diferentes espaços, né, nos congressos acadêmicos, nas salas de aula, né, na prática da pesquisa, nos cenários em que a pesquisa acontece, o quanto que ela é importante e disparadora da demanda por tecnologias sociais que construam a acessibilidade no cotidiano, né? Então, a gente tem demandas de acessibilidade que são estruturais, demandas que são atitudinais, demandas que envolvem adaptações mais amplas de instituições, mas a gente tem também, né, essa demanda por tecnologias sociais e que, né, a um só tempo, esses pesquisadores que estão começando a trabalhar agora com essas temáticas estão sendo precursores. Né? Então, se germinando, digamos assim, ou se ousando, se colocando nesse lugar de estar também propondo, também se profissionalizando em caminhos, né, de ampliação do acesso mais amplo, né, pensando na sociedade de uma maneira geral.
Fui um pouco redundante agora, mas enfim, estou um pouco nervosa, peço desculpas. Vou começar então a falar das provocações, né? Feito essa contextualização geral das questões que nos inspiraram a propor esse painel, vou falar um pouco e vou trazer duas perguntas que depois vou recolocar para a Anaí, que é quais são os deslocamentos conceituais necessários para acomodar teorizações de pesquisadores que são pessoas com deficiência na área de antropologia, de sociologia e de ciência política. E aí uma questão muito importante dentro da discussão do comitê foi esses deslocamentos conceituais, esse teorizar a deficiência, ele é necessário sempre, ou apenas quando a deficiência é uma questão de pesquisa. Então, a gente tem a experiência, né, de muitos pesquisadores nas ciências sociais que são pessoas com deficiência e que estão entrando nas universidades a partir das cotas, mas não apenas, e que não necessariamente estão interessados em fazer pesquisa com deficiência. Então, essa seria, né, um primeiro conjunto de perguntas. E aí, né, uma segunda colocação que eu queria fazer para o público, para que a gente possa também pensar junto na segunda parte do painel, é os desafios para a construção e para a gestão dos espaços acadêmicos, no sentido de acomodar, né, a presença das pessoas com deficiência. Tem um pequeno erro aqui, apresentação, né, para ser presença. Então, na sala de aula, nos congressos, nas publicações científicas, para acomodar a demanda de corporalidades não normativas ou corporalidades expandidas, em face, né, à responsabilização por parte dos pesquisadores do cuidado para com outras pessoas. Então, pesquisadores cuidadores também, né, demandam adaptações extremamente importantes no seu cotidiano de trabalho. No que tange, né, e aí eu volto a trazer, né, compartilhar perguntas que eu quero dirigir à Anaí, quais são as inovações metodológicas que os pesquisadores com deficiência ou que pesquisam o tema da deficiência, quais são as que você mais consegue destacar, né? O seu trabalho é extremamente precursor e eu imagino que você está acompanhando com afinco, Anaí, essa movimentação de outros pesquisadores defissas trabalhando com pesquisa antropológica e sociológica. Então, que inovações você tem identificado no campo? E como que elas vão dialogar, né, com esse cânone metodológico já consagrado na nossa área. E aí eu vou, né, só jogar aqui para não me estender algumas questões que me vêm à cabeça, né, em relação a essas demandas, né, de repensar a autoria, repensar a criação de estratégias metodológicas, repensar a representatividade nas pesquisas quantitativas, repensar quais são as coisas que precisamos aprender a quantificar quando a gente está olhando para a deficiência enquanto fenômeno empírico, o anonimato, em face principalmente desse diálogo com o ativismo que nos convida, né, a ouvir participantes que reivindicam o seu nome nas publicações, a divulgação da sua imagem e das suas pautas políticas. Né? Que novas formas de participação na pesquisa social a gente tem a partir da entrada, né, em jogo desses pesquisadores defíceis. E aí, né, só para que a gente possa visualizar um pouco, né, esses desafios em termos do nosso cânone, né? Nós trabalhamos na pesquisa qualitativa, principalmente com histórias, com narrativas, com interações e com imagens. E aí, né, como que a gente vai expandindo, como que a gente vai ampliando o nosso repertório metodológico para acomodar, né, outro tipo de ferramentas, né, outro tipo de fontes de informações, outro tipo de interações de pesquisa. Então, eu coloquei aqui, né, algumas coisas que eu tenho vislumbrado e mapeado na literatura recente, que são, né,
pensando, né, esse recurso a outras literaturas, biografias, documentários, filmes, contos, histórias em quadrinho, animações, catálogos, é, como que essas, né, como que essas literaturas diferentes funcionam, ora como fontes de pesquisa, ora como ferramentas de pesquisa, ou podem funcionar nessas duas direções. E aí também pensando como que a gente amplia o nosso repertório de formas de registro, né, de consideração de como o material que a gente recolhe possa ser registrado, então fotografias, gravações de vídeo, desenhos, mensagens de áudio, mapas, diários, forms, né? Então você tem aí uma série de registros que já vêm sendo utilizados e como que a gente adapta eles ou os potencializa a partir das diferentes sensorialidades que os pesquisadores de FISAs trazem. Então, também é inevitável pensar nessa dimensão, né, dos diagnósticos, do reconhecimento público da deficiência ser construído ainda a partir de interações clínicas, testes laboratoriais, terapias, exames de imagens, interações bioquímicas, né? Então, esses cenários de diagnóstico são cenários fundamentais ainda para, né, esse processo de pesquisar com a deficiência. E por último, né, pensar quais são, do ponto de vista estatístico, as informações que ainda não sabemos que precisamos quantificar, né? Que tipo de perguntas fazem sentido a partir desse olhar teórico das pessoas com deficiência para os problemas sociais, né? E como mensurar o tempo do cuidado, né? Entendendo que o cuidado passa até que ser incorporado no planejamento metodológico das pesquisas. O cuidado não apenas para com os participantes, mas o cuidado para com o próprio pesquisador. É isso, muito obrigada. Eu me despeço trazendo uma frase, né, desse livro da Arceli Documati, né, que é sobre suportes ativistas. Ela pergunta como ela propõe pensar, olhar para as pessoas com deficiência como aquelas extremamente potentes no sentido de improvisar mundos mais habitáveis, né? E no livro dela ela traz essa provocação que os repertórios da pesquisa com deficiência podem ensinar sobre inovação e improvisação teórico-metodológica. Obrigada. É, eu tô com o microfone aberto, né, minha gente? Eu acho que eu saí do outro e acabei esquecendo de... Eita. Vou passar então, Anaí, a palavra para ti agora. Muito obrigada. Vou saudar mais uma vez os presentes que eu acho que não estavam, né, na sala quando eu comecei a falar e eu me distraí de olhar para a plateia. Então, é uma alegria ver todos vocês aqui. Valesca, principalmente, né? Com quem eu ainda não tinha conseguido compartilhar essa apresentação. Enfim, obrigada. Anaí, com você. Pequeno problema em fechar o áudio. Ai, gente, desculpa. Então, já quero aproveitar para dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Já são parceiros juntos com o há um tempo. Eu vou primeiro me autodescrever.
Eu sou uma mulher branca, olhos de cabelos castanhos escuros. Já tenho cabelos grisalhos aqui na frente, cortados. E uso óculos grau retangular, uma armação verde, que não dá para perceber que é verde. E eu visto uma camiseta verde também. Eu estou no escritório da minha casa, aqui, e um pouquinho atrás é uma porta, e à minha esquerda está uma porta escorrer, armários, um armário branco com porta escorrer, que escote livros, mas dá para perceber que tem uma coisa no chão, porque realmente está uma bagunça. E pode também pode aparecer mercado aqui, que era pronto aqui. E, então, a partir da fala da Nácia, eu fechei algumas coisas, umas questões aqui que eu acho que seria interessante colocar. Vou tentar contextualizar um pouquinho de como eu acabei adentrando na metodologia da hidrografia, né? É bom a gente lembrar, a Nádia falou assim, as questões que são as interpelações, quando um pesquisador, quando observa, é interpelado por causa da, evidentemente, da corporalidade dele, dela. Comigo já havia acontecido isso desde o meu mestrado, que eu estava sendo interpelada pelos meus interlocutores, que é engraçado quando eu faço pesquisas com pessoas com deficiência, não há esse tipo de interpelação, porque há uma horizontalidade de discussão, tá? Se dialogicidade, mas quando o interlocutor é uma pessoa com deficiência, sem deficiência, desculpa, é uma pessoa sem deficiência, há uma interpelação, parece que acontece, tenta inverter a ordem, eu faço as perguntas e eles param, me devolvem com outros tipos de perguntas relacionadas à minha deficiência. Então, mesmo que aconteça uma antropologia reversa, né? Então, isso já havia me despertado questionamento. E a outra questão que tem a ver, porque quando eu estava no doutorado, meu tema de pesquisa era outro, e, na verdade, eu acabei optando por uma auto-hidrografia aos 45 minutos do segundo tempo, porque eu acabei fazendo giro, praticamente giros de 360 graus, porque eu estava 6 meses de TPT a teste e não estava satisfeita com o resultado do tema que eu estava trabalhando, e um tema que eu estava trabalhando era uma etnografia nas conferências nacionais políticas dos direitos políticos de pessoas com deficiência, conferências estaduais, municipais e nacionais, que eu já fiz um contexto de imersão em uma hidrografia coletiva com a minha equipe, que eu fazia parte, que era um grupo de identidade de gênero, de subjetividade. Assim, havia uma equipe para fazer uma hidrografia das conferências políticas para mulheres. Então, eu fiz parte daquele contexto. Então, eu já fiz um campo de imersão, de trabalho de campo nas conferências. Aí, evidentemente, poderia ser material de pesquisa para teste, mas, enfim, acontece que tinha várias questões que não me satisfaziam. Uma delas é a questão das próprias barreiras de comunicação, como é que eu vou adaptar, porque eu acho que também há uma romantização dos meus colegas,
tanto prontinha, e posso dizer, por exemplo, quando vai interpelar, era aí você capaz que é capaz, você é uma antropóloga capaz, tá, mas isso não é a questão principal. Era tentar entender que não, tentar desconstruir essa romantização, se fazer uma etnografia, porque a arte desse entender tais questões, por exemplo, botar só o exemplo das intercorrências. Teve um momento na conferência, na terceira conferência dos direitos da pessoa com deficiência, que abriu uma mesa, que era uma mesa-chave, porque um tema da minha tese seria analisar como se mobilizavam os marcadores de diferença, que naquela conferência o eixo era para discutir gênero, raça, geração, sexualidade das pessoas com deficiência. Então, eu queria ver como é que estava sendo mobilizado os marcadores de diferença na articulação com deficiência. E aí a mesa, em parte daquela mesa, naquele momento, era só por isso, só que eu estava na plateia, tentando acompanhar, e uma pessoa no meu lado fazendo perguntas para mim que eu não podia dar atenção para ela, porque eu tinha que prestar atenção para leitura na peão a várias coisas ao mesmo tempo. A minha condição de uma pessoa que é surda e implica que eu só posso prestar atenção a uma única coisa de cada vez. Então, acabava me deixando parecer preciosa, porque com tantos xerebetes que eu tinha que acompanhar no trabalho de campo, que isso de alguma forma ou de outra afetava e também as interferências do ambiente, por exemplo, evidentemente a leitura da pior não é uma coisa que irrompa 100%. Então, eu, por exemplo, eu não me comunico em língua brasileira de sinais. Então, naquela conferência, naquela mesa, tinha um projetor de telão para acompanhar através de recheta. Só que naquele momento tem uma pane, a conexão caiu, aí, de repente, eu perdi a informação. Puta que pariu, agora o que eu faço? Enfim, então, eu lembro que eu anotava as minhas notas de campo, anotando uma coisa completamente desconexa, e acho que isso acontece nas notas de campo de fatos antropólogos, é comum, mas no meu caso, são notas desconexas que eu não conseguia depois articular o que estava sendo dito, o que foi dito naquela mesa, naquele debate. Então, eu praticamente passei quase o ano inteiro tentando pedir para a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, um coragem que me passasse o material da transcrição daquela mesa, tá? E eles só me entregaram bem no final, daí quando eu, enfim, tive acesso a essa transcrição, aí eu fui comparar com as minhas notas, aí eu tive uma sensação, ufa, agora eu entendi tudo, mas naquele contexto não tinha como entender. Então eu praticamente chorei, porque, porra, não estou entendendo porra nenhuma, achei entendo. Então, quando tiver acesso à transcrição e as coisas foram clareando, aí eu vi, olha, tem que parar de romançar a minha existência, eu não posso ignorar e assim dificultar as campas, mas existe uma especificidade quando encontro um corpo com deficiência. Então, essa é uma questão. E a outra questão o colega aqui, um preto que está aqui na teste dele, ele vai falar sobre isso,
que é essa questão que muitas vezes o antropólogo que tem uma deficiência percebe que a teoria não está contra que o corpo dele está sendo, nem a teoria, nem o próprio tamanho de campo está sendo, tanto que isso tem a ver, aqui eu anotei uma questão aqui, que tem a ver com a experiência encarnada, é uma outra dimensão do debate, enquanto às fala-se experiência encarnada, eu quero com isso pontuar qual é a centralidade do debate da autohidrografia, é a dimensão corporal dela, tá? É a dimensão numa autohidrografia, parece que está sendo proposto, vamos dizer, a uma simetria. O observador é o observado ao mesmo tempo que é um próprio corpo, muito porco. Então, vamos pensar uma simetria, tá? Porque existe especificidade, que a experiência encarnada, que uma teoria está para de campo não está contra se mostrar, tá? Então, isso aí eu percebi, aí aconteceu enquanto eu fui fazer a qualificação. O professor da banca, ele disse assim para mim: "Por que tu não faz uma autobiografia com aquele livro, o Efeito Hidrográfico, que tem os capítulos que vai falar de uma autobiografia?" Mas naquele contexto não fazia muito sentido para mim, até que uma colega nossa, Fabiana Cama, e você já deve ter ouvido falar até, ela entrou em contato comigo para fazer uma proposta de um grupo de trabalho para discutir uma autohidrografia. Quando eu vi aquilo, tá, perco, é isso, é isso. Então, eu tenho cheiro de tristeza, eu não quero mais saber ah, do tema que eu estava pesquisando. A única coisa que eu aproveitei então foi no capítulo 5 que está na testa, exatamente porque um debate que eu me proponho tem a ver com testar como está, testar como está, tem parte do status epistemológico da própria disciplina de antropologia, está como está como, com aquela premissa que é do teste clássico do Roberto Cardoso de Oliveira, que a gente sabe que um teste clássico tem olhar um ficha, Oliveira. Então, peguei uma licença poética, tem parte de paciente, uma reflexividade para propor o que é olhar, não ver, escrever em campo. Mas aí a questão, aí eu vou, espera só um pouquinho aqui, deixa eu levantar aqui, porque eu não estou podendo compartilhar aqui, tá? Só um pouquinho. Tem uma questão que eu quero colocar aqui. Eu estou procurando aqui. Olha, espera aí, eu me escolher, tá horrível. Então, assim, é, eu expressei que eu comentei essa questão das barreiras naquela conferência, que a transcrição não aparecia. Aí expliquei um pouquinho das notas campo, que acabava não fazia sentido para mim, porque havia várias lacunas a serem preenchidas, os espaços, vamos dizer, os espaços vazios ou pontos secos da escrita estilográfica. Então, quando eu me proponho a fazer uma autohidrografia do olhar, eu fiz escrever, para se expressar. E além da dicotomia entre um fio e não um fio, para mim importava privilegiar a discussão sobre o estatuto epistemológico da ficção,
na prática etnográfica de uma antropóloga e por parte enxuta pensar os efeitos etnográficos a partir do que eu fecho mais, porque eu mobilizo mais a ficção do que a audição nas minhas práticas no trabalho de campo, né? Eu fecho mais e não a partir do que eu ouço, ou ouço menos, ou eu não ouço. Então, eu estabeleci uma questão no orçatório, que é assim, faz uma provocação, eu acho que eu coloco isso lá no comecinho da minha tese, que é a pergunta: é possível uma pessoa chuta sendo porca? Né? Não, essa pergunta não é se trau. O que importa é quais topologias imediatas para sorteios. Muito porca surta pode fazer. Essa era a questão. Aí, o que implica isso? O que importava para mim, este parte, desconstruir olhar e ouvir como mortos concomitantemente preferenciados de produção etnográfica. Até porque não é, isso não se aplica apenas a antropólogos que têm deficiência, ou no meu caso, que é uma antropóloga surda, mas todos os antropólogos são incapazes de ver e ouvir tudo que ocorre, ou seja, o tom, o tom da etnografia que a gente faz, a gente não consegue pegar a totalidade das nossas práticas, é sempre o recorte dela. Então, por quê? Porque é humanamente impossível a gente captar tudo que está acontecendo. Então, todos nós, é premissa disso, somos incapazes de ver um fim totalmente tudo que ocorre. Aí tem um desdobramento disso aqui que eu acabei de falar, que é um fato que da nossa percepção, da nossa prática, da impossibilidade de gente captar a totalidade da experiência etnográfica, disso decorre a explicação por isso que a gente faz usos fortes, difícil para registrar e ver depois, para poder, mas depois vou consultar de novo, para poder ver depois o que eu não fiz direito, ou então gravar. Às vezes a gente peça licença para a conversa dos nossos interlocutores, então a gente grava para ouvir melhor depois detalhes que a gente não ouviu, porque na hora a gente não presta atenção, a gente só presta atenção quando a gente vai por capricho, vamos dizer, por dias capricho. Então, o que isso quer dizer? Quem não ouve, no meu caso, quem não ouve pode ver e perceber o que quem ouve não pode ver e perceber da mesma maneira. Vocês entenderam isso? Que a minha percepção tem um trabalho de campo, a minha percepção pode não ser da mesma maneira que acontece quando para que não surte. Então, quem não ouve pode perceber coisas que quem ouve não perceberia da mesma forma. Deixa. Então, nós, o que eu percebi claro, o Ocidente, a perspectiva ocidental, a gente fisso centrado, fisso, a gente privilegia a opção, mas a gente não consegue recortar só a opção para poder ter acesso ao que os nossos interlocutores estão dizendo, porque na verdade a gente vai perceber na comunicação com nossos interlocutores, acionando todos os nossos sentidos, todos, audição, visão, tato, tudo. Então, não adianta ficar só na audição,
ou só na opção, a gente precisa acionar todo o nosso corpo, mas ali eu, enquanto antropóloga surda, eu percebia que havia uma primazia da oralidade, porque nós temos que atender essas preferências à oralidade, entendimentos, outros modos de perceber e estabelecer relações com os jeitos de pesquisa. E o próprio Jorge Marcos, o autor de Escritos na Cultura, ele fala que a etnografia origina-se na oralidade e faz a transição para a escrita com certas dificuldades. Aí tem outro antropólogo, que é professor da USP, que ele é colombiano. A pesquisa dele foi sobre prostituição. Então, ele tem, por questões éticas, ele teve que ir no FAB do Torotinha. Ele faz o uso do terceiro etnográfico também, mas o argumento dele é ela desconstruir essa primazia da oralidade também. Aí ele resolveu que para ele iria propor outra forma de relacionar com as interlocutores dele. Aí isso para mim foi interessante, porque ele é um antropólogo colombiano e ele estava fazendo pesquisas de campo no Brasil, então, se a questão está ali, então, foi interessante porque é um antropólogo com físico e está cientista, então é uma contraposição para pensar também no caso de uma antropóloga que é junto. Aí, quando eu vi que antropólogos, eu fiz também estão dizendo sobre isso, uma crítica à oralidade. Aí eu me apropriei desse argumento para mostrar que havia, sim, naquilo que eu percebia que realmente a etnografia se faz. A oralidade também não é apenas a aflição, mas é bom destacar como a nossa trouxe elementos aqui, autohidrolapina, eu acho que ela é ars caritas, tu metu ta subcheftasse, a subcheftasse, a metodologia subcheftasse, já era uma metodologia um salto para a antropologia feminista, então é um resgate, mas eu não sei se vocês percebem, mas, por exemplo, a, antropólogos que faz parte de grupos que são socialmente parte de um grupo minoritário, por exemplo, antropólogos indígenas, ciganos, a gente percebe que eles lançam mão, por exemplo, posso citar questões que eles mesmos levantaram, que é uma questão bem patente, presente no feminismo, né? A gente escreve fez isso também, e os antropólogos indígenas têm a questão da língua, a diversidade étnica. Então, por exemplo, a FIAM tem parte que antropólogos indígenas, eles fazem academia na sua própria língua, tá? Que é um debate que também está presente em antropólogos, que não exatamente antropólogos, mas pessoas surdas que se comunicam em línguas sinais também querem que a academia, a ciência, a língua de sinais dela, no sentido de uma escrita em língua de sinais, da mesma forma que antropólogos indígenas levantam isso, mas isso está ligado à questão da subjetividade. Aí eu quero dizer com isso que a autoetnografia, muitas vezes, ela sempre foi considerada um tabu,
no nosso próprio campo, na disciplina de Santa Parotinha, pelo que, quando eu fui me apropriar de referências sobre a autohidrografia, eu encontrei que a autohidrografia no Brasil estava sendo realizada fora do campo da nossa disciplina, a área da comunicação, a área da sociologia, são as primeiras áreas a usarem a autohidrografia. A antropologia não usava a autohidrografia, pela constatação que é PRS, antropólogos que são representantes de grupos socialmente minorizados, que é a acusação de nós trabalhos militantes. Havia uma acusação nesse sentido de ser um trabalho militante. Esse é outro debate que para levantar, porque a autohidrografia também tem uma acusação relacionada a isso, sim, um tabu, mas a gente tem que lembrar que ela surge como um desdobramento daquele debate da crise, da representação, que era um debate pós-moderno. É nesse contexto que ela faz surgir a crise da representação, que eu percebia que, claro, que esse debate da heterografia tem universalizar a experiência, mas eu percebia que não dava conta de representar as muitas particularidades da judez, porque, como Marco Taparinteiro, ele diz que a deficiência é múltipla, é um conceito de múltipla, há várias versões da deficiência que coexistem, podem coexistir ao mesmo tempo, e no caso da judez é a mesma coisa. Então, né, fazia uma heterografia, por exemplo, para representar esse outro, eu percebi que não estava corta particularidade, porque há uma hegemonia de pensar um corpo surdo, como aquele que se comunica em línguas de sinais. Então, pare, pare pensar na autohidrografia no sentido que ela propõe a superar a separação. Ela supera, a proposta dela é superar a separação entre o observador e o observado, que ele é, ao mesmo tempo, produto em processo desse fazer hidrográfico, implica numa forte influência no eu, que é isso que exerce a sua magia crítica, que é aquilo que eu falei, ser acusado de ser um trabalho militante, que é muito marcado pela subjetividade. A outra caracteriza a autohidrográfica é que ela pode se apresentar em uma multiplicidade de formas textuais, escritas em primeira pessoa. A nossa falou sempre assim, retratos da deficiência, pode ter uma modalidade disso, de coreação, coparticipação, mas também às vezes pode se perguntar, mas quais são os critérios, se ela aqui, como é que ficam as questões éticas quando a gente vai escolher o método autohidrográfico. Então, quais questões éticas implicadas nisso, no encaixamento desse tipo de hidrografia. E pelas leituras que eu fiz, que eu faço, é que não há regras específicas ou critérios de atenção, não há. É, ela te mobiliza a usar diversas formas de história, mas é claro que tem que usar a estrutura, e aí eu posso dizer um pouquinho, a estrutura de uma hidrografia também se aplica a uma autohidrografia. Então, ela se mobiliza por 5 critérios. 5 critérios. O primeiro critério é contribuição substantiva. O segundo critério é mérito estético.
Terceiro critério, a refractividade. Quarto, não, quarto critério a refractividade era o sentido, o impacto das narrativas no entorno, o sentido o quanto era se expressam a verdade oral. E esse é o critério, e não se refere somente à autohidrografia, mas a todos os tipos de hidrografia. Então, aí, por aí, a gente pode perceber que não fecha problemas, não está? A autohidrografia. Inclusive, eu acho que a própria pandemia ela favoreceu esse cenário da emergência de produção de novas autohidrografias, como uma necessidade mesmo. A gente estava no isolamento social, e sofrimento mental também. Então, a autohidrografia surgiam como uma dessas possibilidades metodológicas para o próprio campo da antropologia. A autohidrografia, a outra que surgiu era uma hidrografia digital. E as duas parece que foi mais os debates que mais se colocaram em evidência no contexto da pandemia. Por exemplo, a pandemia agora o que eu faço? O meu trabalho de campo foi interrompido, eu tenho que ficar em isolamento social, agora o que eu faço? Eu tenho que adaptar a metodologia. Aí apareceram duas propostas na minha perspectiva. Uma é autohidrografia, a outra era hidrografia digital. Tá? A escola, a escola autohidrográfica, para mim, não importava, para mim não importava, como é que você, não importava, naquele contexto, como eu expliquei, pensar a autohidrografia no contexto de uma representação, mas pensar nela como um espaço comunicativo, a escrita como espaço comunicativo. Isso é uma proposta de uma autora chamada Taniera Persani, e ela foi a, a primeira que realmente fez um trabalho é, profundamente reflexivo sobre a autohidrografia. A formação dela é em ciências sociais, mas depois era migrou para a área de letras, só que ela fez um doutorado de sanduíche, o George Marcos, dos Estados Unidos, para pensar a autohidrografia também como uma forma literária, no sentido de uma produção literária. Então, afina uma discussão, toda uma discussão que a gente sabe que é bastante presente na literatura, entre literatura e hidrografia. Então, era essa perspectiva que eu estou pensando. Tá bom? Enfim, pessoal, eu acho que por causa da questão do espaço, vamos deixar para o momento de ter paz. Tem várias coisas que eu posso colocar, mas ficará aí chocado por ter paz, enfim, de colocar várias questões. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Anaí. Eu vou abrir agora, então, a palavra para que os nossos participantes do painel possam também fazer perguntas. Estejam à vontade. Temos até 10h30, segundo recebemos a informação de Priscila.
Perfeito, tá. Então, peço desculpa se eu extrapolei tempo. Porque na verdade tem várias questões interessantes para pensar. Eu acho que um debate da filosofia não se esgota apenas nas questões que um trouxe. Tá? Eu fiz uma apresentação, mas são várias questões emergentes que vale a pena se pensar. Tá? Então, obrigado, Xês. Oi, bom dia. Eu levantei a mãozinha, não sei se tinha outra pessoa antes. Não, então eu queria dar bom dia a todos e todas, agradecer aqui a Anaí a presença e pela fala, e pela Nádia também desculpar, porque eu cheguei um pouco atrasada, né? Hoje, assim, o meu programa amanheceu pegando fogo, assim, o meu programa de pós aqui está apagando incêndio. Eu sou Valesca Aureliano, sou professora da UERJ, sou uma mulher branca, estou usando óculos de grau, tenho cabelo escuro, cabelo e olhos escuros, e estou no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma parede azul turquesa com alguns quadros de moldura preta e imagens de fundo branco, e estou usando um vestido colorido. Então, assim, queria agradecer, né, a fala da Anaí, e aí, para ser bem breve, né, considerando que a gente tem pouco tempo, eu queria ouvir, né, trazer comentários e ouvir também um pouco mais, Anaí, sobre isso, né, quando você fala da questão da crise da oralidade, é, e eu fiquei pensando, né, em que medida as pesquisas na internet hoje, porque a gente, como antropólogo, acostumado com essa ideia do campo, né, a gente tem muito apreço por essa ideia do trabalho de campo, do encontro face a face, mas eu tenho percebido que pós-pandemia, né, já tinha esse campo da antropologia digital, pós-pandemia isso se tornou mais forte e venho percebendo também que é uma modalidade de pesquisa que tem atraído pessoas com dificuldade de interação. Então, eu estou com orientação de pessoas autistas, por exemplo, né, que dizem assim, não, a pesquisa na internet é mais fácil para mim por conta da questão da sobrecarga sensorial, né, de ser um campo que você, de certa forma, controla, porque você entra e sai nele quando quer, né, você recupera, fica gravado, então seria isso, né, então, assim, eu queria ouvir mais, né, pensando isso, né, se isso, eu entendo que traz elementos novos para a gente pensar a metodologia, mas como conciliar isso com essa questão da interação face a face que virou é tão cara, né, para a antropologia de forma geral, e que também provoca situações que eu entendo que favorece a ampliação do nosso horizonte, né, de pessoas na pesquisa antropológica. Então, quando você fala assim, Anaí, que você estava na palestra e você, a pessoa te chamando ali, você prestando atenção no que estava sendo dito por outra pessoa, como essa sua presença no espaço físico, ela provoca que se pense em alternativas de acessibilidade para as pessoas estarem nos espaços. E de que forma a pesquisa na internet pode, se por um lado favorece, né, certos desdobramentos metodológicos da pesquisa, se por outro, né, porque eu vejo muitas pessoas começaram a se voltar, não só pessoas com deficiência, autistas, mas se voltar para a internet, como essa questão da, e eu mesmo faço também pesquisa na internet, né, mas como isso também pode desfavorecer, por um lado, a provocação da presença dos corpos das pessoas com deficiências nos espaços públicos da academia, né? Seja nas universidades, nos congressos, na produção mesmo de trabalho de campo, né? Eu estou indo amanhã para um evento do Parenting Science falar sobre maternidade e deficiência, né? Não sou uma pessoa com deficiência, tenho um filho com deficiência, mas eu quero falar, né? Até a sua fala vai me ajudar muito a falar das pessoas com deficiência que fazem pesquisa, que são mães, né? E pensando isso, né? Como você provocar um espaço de produção de conhecimento em que haja as possibilidades das pessoas fazerem também a pesquisa face a face e não ficar a internet como um mediador ou como uma única via, né, considerando as questões de acessibilidade que muitas vezes dificultam esse processo. Era mais esse comentário mesmo e a vontade de ouvir um pouco mais de vocês. Obrigada. Gente, eu vou emendar então, vocês me ouvem? Baixo. Deixa eu ver, né? Se eu consigo fazer uma alteração, só um segundo. Melhorou, não? Eu vou fechar a janela e falar bem alto, pode ser? Desculpa.
Vamos ver se funciona. Dá para ouvir? Ou está muito baixo ainda? Tá um pouco abafado, Pedro. Tá, eu vou tirar esse fone. Ficou melhor? Tá Desculpa. mais ou menos igual, Pedro, mas a gente consegue te ouvir. Tá, eu agradeço. É mais difícil, talvez você tenha que tirar. É que eu estou num computador de mesa, e daí eu testei, mas não tem microfone no equipamento. É um microfone embutido. Desculpa, gente, momento Madonna com esse fone esquisito. Bom, gente, então eu agradeço a É, paciência e o esforço de é vocês. porque o que você está falando não está aparecendo na transcrição, tá? Não está aparecendo na receita. Então, não sei se é por causa de uma questão técnica. Não, tudo bem, então eu posso fazer um comentário por escrito, Tá. mas parabéns e obrigado pela mesa. Queria deixar registrado meu agradecimento e meu É, entusiasmo eu com só um vocês. pouquinho, porque como não está aparecendo a receita aqui, eu vou acionar outro recurso. Eu vou acionar outro recurso. Ah, pro, ah, eu ativei outro recurso. Então, assim, a pandemia favoreceu várias possibilidades, enquanto então vapor vai procurar outra coisa. Tá, Vamos ver se funciona. agora sim. Sim, tá. Então vou falar muito rapidamente. Eu queria muito agradecer, né, Nádia pela organização do painel, Anaí pela fala, muito estimulante, enfim, assistir esse painel, assistir a apresentação da Nádia no começo, depois a fala da Anaí, acho que são questões sensacionais, né, e muito urgentes de serem discutidas. Uma coisa que eu fiquei pensando, é só um comentário, tá? Não tem uma pergunta exatamente. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é essa dimensão, é, como mais amplamente no debate sobre deficiência, a gente fica sempre entre discutir deficiência como categoria de sujeito, né, e como categoria de análise, mas também acesso ou acessibilidade como categoria, que diz respeito aos sujeitos, pessoas com deficiência, mas não apenas. Eu fiquei pensando no caso da Isabela Venturosa, a Anaí conhece, já teve com ela em algumas mesas, que é uma pesquisadora que agora tem uma deficiência, mas nesse momento não tinha, né? Ela tem uma deficiência visual. Ela estava fazendo uma pesquisa sobre homens autores de violência nos grupos reflexivos. E ela, como mulher, não podia participar dos grupos reflexivos. Então, ela tinha que, para fazer a pesquisa, ler a transcrição, ouvir os áudios das reuniões gravadas, né? O que eu quero dizer é um pouco aquilo que a Anaí falou, né? Nenhum pesquisador, nenhuma pesquisadora dá conta de estar em todos os lugares, ouvir tudo, ver tudo e por aí vai. E eu acho que essa é uma provocação que vem da discussão sobre deficiência e que é mais amplamente sobre acesso, que é muito interessante, né? Então, eu acho que é um pouco esse esforço analítico que a gente tem tido coletivamente de pensar com deficiência como categoria epistemológica, né, e pensar quais são as provocações que ela coloca, não só em termos de garantir o direito das pessoas com deficiência à participação na universidade, né, ao acesso, à permanência, ao sucesso e à participação na vida universitária, mas também como a gente tem desdobramentos do ponto de vista da antropologia em si. E daí, ouvindo a Valesca, uma questão que eu fiquei pensando também em relação ao campo de pesquisa, a gente tem aí outra questão, digamos assim, que está entre uma ordem hermenêutica, epistemológica e cidadã, que é a reivindicação por acessibilidade não está só no campo da universidade, né? Não é só o prédio que tem que ser acessível. O lugar em que se faz pesquisa de campo também, né? Então, a gente tem uma chave de articulação entre demandas distintas, né? Eu acho que, ou seja, isso diz respeito à pesquisa etnográfica. Os campos em que se faz pesquisa serem acessíveis
diz respeito à própria pesquisa etnográfica, diz respeito à própria antropologia, ou seja, para que a antropologia seja feita, os espaços sociais têm que ser acessíveis também, né? Então, acho que esse é um eixo assim, de reflexão sobre acessibilidade que eu acho muito provocativo de pensar. Mas é isso, é mais um comentário. Eu agradeço o esforço de vocês para me ouvir, e a organização desse painel. Obrigado. Eu acho que cortou um pouquinho no final a tua fala, Pedro, mas acho que deu para ouvir a maior parte, né, Anaí? Te devolvo para que tu faça as tuas considerações aí sobre as questões que foram feitas pela Vanessa, os comentários, né, e a questão a provocação que o Pedro traz. E aí, depois de fazer os teus comentários, tu já pode, né, dar as tuas últimas palavras, e aí a gente precisa finalizar, né, às 10h30. Mas você tem aí ainda uns 8 minutos, Anaí. Obrigado pelos comentários, enfim. Às vezes um par de decorrências acontecidas ao mesmo tempo, vocês perceberam que eu fico movimentando o tempo todo, porque o meu impresso está reprato, então ele já está dando os primeiros sinais que vai parar de funcionar. Aí eu tenho que ficar assustando o tempo todo, enfim. Eu acho que, pensando na fala dos dois, já vou chutar em complementar. Eu acho que são questões que a gente poderia ter de uma forma ou de outra, por exemplo, pensar como questões do corpo e faz as provas de interpelações para a gente responder às nossas questões de pesquisa. Por exemplo, olha, eu estou fazendo uma psicoterapeuta museologia. Aí eu estou fazendo uma disciplina que chama o uso das tecnologias de informação em museus, porque o museu também teve que se adaptar à pandemia, os museus fecharam, tá? Aí todo mundo, como é que eu vou fazer agora? Não posso mais trabalhar exposições, não eram mais possíveis durante um bom tempo visitar museus. Então começaram a pensar em maneiras de colocar uma exposição na virtualidade, tá? Mas assim, o museu virtual é diferente, por exemplo, de um site de um museu. Sites do museu. Então, assim, eu acho que conforme eu não gosto de usar essa palavra, mas não me ocorre outra palavra no momento, conforme a evolução, entre aspas, da própria disciplina, do próprio mundo, a tecnologia evolui, aparecem novas demandas, e hoje a gente está te perguntando o que é o real, se o virtual é real. Porque tem parte de emergência, né, com isso, é a mesma questão que você está colocando para a questão face a face. Tá? Eu acho a face a face, na virtualidade, é uma outra dimensão desse debate, que implica também uma discussão que eu trouxe por aqui, muitos museus. Mas eu acho que tem uma questão que valeria a pena, e um próprio campo do estudo Gênesis já trazia sobre isso, que é quando vamos pegar dois pesquisadores que estudam o mesmo tema, a mesma abordagem teórica, praticamente pode fazer mesmo campo, passei em outra localidade, mas é o mesmo campo. Como é que esses dois produzem resultados diferentes, da mesma linhagem, mesma abordagem teórica, mas chega a resultados dispares, tão diferentes. Feminismo já trouxe essa questão de estudo de gênero, e é como o gênero do pesquisador interfere nisso. Então, por exemplo, a deficiência vai interferir nisso. Então, eu acho que essa questão de faixa a parte não descreditiva,
a possibilidade de a gente fazer uma reflexão, se não fosse pela interação face a face, se ela fosse prescrição. Não estou dizendo que ela não seja importante, é importante, mas também não quer ser que existem outras possibilidades de reflexividade imersiva quanto à questão for uma interação face a face que está no virtual. É claro, os elementos da percepção serão outros, mas também a gente vai ter que analisar várias variáveis diferentes e a própria hidrografia digital já traz isso. Então, eu acho que isso não exclui o outro, tá? Na minha avaliação, não exclui o outro. E outra não é só a questão das pessoas autistas. A pandemia favoreceu a possibilidade que atingiram uma maior participação. As pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena, mas somente na quarentena da pandemia elas saíram do armário, as deficiências saíram do armário. E quando se trata de antropólogos com deficiência, a gente tem que lembrar que essa questão que você traz, o antropólogo com deficiência física já trazia isso. Por exemplo, eu já perguntei para a Adriana Tisha, a colega nossa que faleceu, e já perguntei para ela se ela escolheu fazer uma hidrografia digital do racismo, se ela não é, se ela que não foi por causa dos impedimentos físicos dela, as barreiras da acessibilidade, porque pode ser isso também, e um antropólogo, que é um autor clássico dos estudos da deficiência, que é o Ipir Jolas, o Ipir, eu vou escrever o nome dele, tá? O Pedro poderia escrever, sabe, né? Ele fazia a questão dele, quando ele se tornou uma pessoa com deficiência, teve que modificar todo o aparato do fazer, da parte de campo dele, paciente topológico. Então, isso vai acontecer com pessoas com deficiência também, que quiserem se tornar antropólogo, mas também, para encerrar isso, eu acho que valeria a pena, por causa da questão da impossibilidade da gente pegar um tom hidrográfico na totalidade, fato de um antropólogo incapaz de pegar a totalidade da experiência. Isso implica que vale a pena se alocar com a categoria da deficiência, porque ele é mobilista, ela descrista, ela abre para um debate. Pensar, eu gosto de usar a palavra os cortores da deficiência, que nós, a maioria dos antropólogos sem deficiência não percebe, porque é um processo inconsciente, mas eles estão o tempo todo xarocando com deficiência, embora eles não percebam isso, tá? Porque também estamos pensando o tempo todo no parâmetro da falta, na falta das nossas práticas, as próprias vicissitudes do campo, os imponderáveis da vida cotidiana, o que é os imponderáveis? É pensando nas dificuldades, na falta, tudo isso está mobilizando a categoria da deficiência. Eu acho que valeria se pensar questões assim também. É isso, pessoal. Obrigado. Ai, gente, eu e a minha dificuldade aqui com o microfone, desculpe. É, então, vou agradecer, estamos aqui um minuto. Muito obrigada, pela presença de vocês, pelas reações que construímos nesse painel. Agradeço especialmente a Valesca Aureliano, que está aqui, né, também membro do Comitê de Deficiência e Acessibilidade da Ampox, que, né, ajudou a construir essa proposta. Acho que foi bastante desafiador, né, nesse momento
em que a Unbox está se adaptando ao formato presencial e virtual, e a gente precisa tomar várias decisões em relação ao nosso dia, né, quando vai participar das atividades virtuais. Então, acho ótimo, né, que a gente possa ter registrado esse momento e que a gente possa continuar discutindo essas questões. Então, mais uma vez, muito obrigada, Anaí, e também ao Marco Gavério, né, que também participou da construção da proposta, mas infelizmente não pôde vir hoje. É isso. Ficamos Obrigado, por aqui. Fer. Tchau. Tchau, tchau.